Queridos irmãos, queridas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, retomamos agora, já nessa semana que passou, e a partir de agora, o tempo comum da igreja. Hoje é domingo do tempo comum, volta a cor verde. E eu gostaria de recapitular um pouquinho as últimas semanas que nós vivemos celebrando a liturgia em honra do Senhor. No antepenúltimo domingo, nós celebramos a festa da Ascensão de Jesus. E o mesmo Jesus que hoje, aí mais no início do Evangelho, ainda no capítulo 9, orienta os apóstolos a não saírem do território no qual ele também tinha exercido o seu ministério. No antepenúltimo domingo nós vimos Jesus, antes de subir ao céu, antes de voltar para o Pai, ele enviar os seus discípulos mais chegados, os apóstolos, para irem evangelizar todos os povos, tornando-os seus discípulos e batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. No domingo que foi o penúltimo dessa contagem que estou seguindo, foi o domingo de Pentecostes, quando foi comunicado o Espírito Santo de uma forma solene, para impulsionar a missão universal da igreja. Por isso o dom das línguas, para que todos os povos, nas suas culturas e nas suas línguas, pudessem ouvir o anúncio do reino de Deus, a proposta de uma vida nova em Cristo Jesus, e pudessem professar em línguas diferentes a mesma fé que Jesus transmitiu e que transmite ainda para todos pelo seu Espírito Santo. No domingo passado, nós celebramos a festa da Santíssima Trindade. E eu, meditando nessas passagens da Escritura de hoje, percebi aí que realmente é uma proposição daquilo que é a igreja e daquilo que é a missão da igreja, que é reafirmada. Então vejo uma passagem suave daquele tempo forte da Páscoa para esse tempo comum, no qual nós vamos tendo a oportunidade de seguir caminhando com Jesus, que prometeu andar conosco sempre, e ir aprendendo a cada domingo, cada semana, um aspecto, aprofundando um aspecto da nossa resposta de amor a Deus, um aspecto, uma faceta da nossa vida cristã. E assim me veio à mente a constituição dogmática chamada Lumen Gentium, porque ela começa dizendo que Jesus é a Lumen Gentium, isto é, a luz dos povos. Assim começa essa constituição apostólica conciliar. E essa constituição medita sobre a missão da igreja, sobre a natureza, melhor até, medita sobre a natureza da igreja, aquilo que ela é e aquilo que é a sua missão. E logo lá no primeiro capítulo, é afirmado assim, que a fonte da igreja, a raiz de onde brota a igreja, é a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a vida da Trindade que nós celebramos no domingo passado, é a fonte de onde jorra a igreja, é a raiz de onde brota a igreja, aquilo que nós somos. E eu gosto de dizer, isso não está afirmado lá, mas que a igreja jorra do seio do Pai, do Filho e do Espírito Santo em comunhão, mas entra na história dos homens e das mulheres pelo lado aberto de Jesus crucificado.
onde escorreram sangue e água. Batismos, água, sangue, a Eucaristia que nos alimenta, é um dos significados dessa expressão sangue e água. Para realmente alimentar, fazer nascer a igreja e alimentar a igreja. Hoje, neste domingo, podemos dizer assim, que na primeira leitura, se recapitula, eu que estou refletindo dessa forma, se recapitula aquilo que também está na Lumen Gentium, é que a igreja foi prefigurada de muitas formas no passado, diz o documento, e a igreja já tem suas raízes no povo da antiga aliança, assim nós chamamos, em contraposição à nova, mas poderíamos dizer no âmbito, no seio do povo da primeira aliança, a primeira ou antiga aliança. E até vejo uma repercussão no evangelho de hoje dessa recapitulação, porque Jesus, ao orientar os seus apóstolos, ele determina que eles vão primeiro às ovelhas da casa de Israel, vão procurar reunir novamente essas ovelhas da casa de Israel, porque Deus nunca volta atrás, queridos irmãos e irmãs, naquilo que Ele promete. E se Ele lá no passado, em Abraão, Isaque e Jacó, Ele chamou a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, para ser um povo, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, o povo da primeira aliança, ele prometeu a sua bênção, e prometeu a esse povo fazer-se fonte de bênção para todos os povos, e ele cumpriu isso, fazendo o seu filho vir ao mundo, nascendo desse povo, porque Jesus é descendente pela carne, descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Então ele nunca abandona, ele não volta atrás, ele não desiste, ele vai até o fim. E agora Jesus orienta, porque Jesus mesmo ficou no âmbito do território dos israelitas, e ele agora manda que os seus apóstolos também façam isso no primeiro momento, sobretudo para anunciar àquele povo que tinha esperado durante séculos, que a promessa agora está se realizando. E ele recapitula e coloca no seio, na base da própria igreja, da qual ela também brota, humanamente falando, materialmente falando, brota pela pregação de Jesus e pelo anúncio dos evangelhos, ou dos apóstolos que anunciam o evangelho, que reúne o povo. E é depois, num segundo momento, a partir de Pentecostes, a partir até historicamente de um momento em que a igreja foi pressionada dentro do território de Israel, ela tem que sair para ir pregar a outros, aí é que a igreja vai se espalhar, porque também já os profetas do Antigo Testamento falavam de uma aliança universal, não mais só para um povo, mas para todos os povos da terra, porque Deus é o Criador de todos e de todas. Deus ama a todos e a todas, Deus não faz acepção de pessoas, Deus quer o bem, a salvação, a felicidade, Ele nos criou por amor, para vivermos o seu amor nesta vida, e para depois gozarmos da alegria, da comunhão de amor eterna, junto dEle no céu, o céu que é Ele próprio. E me veio à mente também, meditando essas passagens de hoje da Escritura, me veio à mente que o povo da antiga aliança era um povo que tinha a mesma origem, que tinha o mesmo sangue, o sangue de Abraão, de Isaque e de Jacó. E o povo da nova aliança para todos os povos, é de formar o jeito de todos os povos. E eu costumo dizer, não é agora a primeira vez que estou dizendo isso, sim, também o povo da nova aliança, que reúne todos os povos de todas as nações do mundo, também tem o mesmo sangue, não o sangue biológico, físico, mas todos temos o mesmo sangue
que nos lavou, o sangue de Jesus, que derramado do alto da cruz, lavou a humanidade inteira e retirou os pecados de todos, e colocou a todos um estado novo, o estado da graça de Deus. Então também temos o mesmo sangue, mas o sangue de Jesus, que nos lavou, que nos purificou, de Jesus que nos deu o seu Espírito e nos reuniu a todos num único grande corpo, como nós meditamos também na festa de Corpus Christi. Nós todos comemos do mesmo pão, bebemos do mesmo cálice, para formar um único corpo. É o corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça, para anunciar a todos os povos sempre o amor de Deus. Por isso, também me vem à mente algo que eu gostaria de ter dito no Corpus Christi, mas a gente vai seguindo um pensamento, e talvez eu não tenha dado a ênfase, é que ninguém pode comungar para si mesmo. Nós temos que comungar a Eucaristia para nós sermos aqueles com quem Cristo conta para servir a todos, assim como Ele foi o servidor de todos a partir dos mais pobres. A sua igreja tem que ter sempre essa visão, querer o bem de todos, não esquecer de ninguém, não abandonar ninguém no caminho, mas de recolher a todos, restaurar a todos. É essa a nossa missão de quem comunga na Eucaristia, fazer viva, presente, atual, a memória de Cristo Jesus. A segunda leitura de hoje, queridos irmãos, falou disso. Talvez é uma leitura que aparece frequentemente na celebração da Crisma aqui, e eu gosto muito dessa leitura ali colocada. Ela diz assim: é difícil alguém dar a própria vida por outra pessoa. Talvez por uma pessoa muito boa, muito importante, alguém tivesse coragem de arriscar e dar a sua vida. Mas morrer por um bandido é difícil ter alguém que queira fazer. E aí São Paulo diz: pois bem, quando nós éramos pecadores, portanto inimigos de Deus, pelo pecado, nós não éramos bons, nós não éramos santos, éramos pecadores. Jesus deu a vida dele por nós e nos resgatou. E aí São Paulo diz: se quando nós éramos ímpios, Deus amou a tal ponto a nós todos, quanto mais agora que Jesus venceu a morte e ressuscitou, agora nós temos a garantia da vida plenamente realizada, da vida feliz. Veja que coisa maravilhosa, repercutindo a segunda leitura de hoje. E finalmente, não é preciso falar muito daquilo que está no Evangelho, porque ele fala por si mesmo. Aí nós vemos que Jesus chama pelo nome cada um dos seus apóstolos. Cada um dos seus apóstolos. E acho que todos sabem, eu sei, que em todas as listas que aparecem nos evangelhos dos 12 apóstolos, o primeiro lugar sempre é de Simão Pedro. E o último sempre é de Judas. Judas não era galileu, os outros 11 eram todos galileus. É o que eu pude conhecer de uma forma clara nesses dias. Então eram galileus, menos Judas Iscariotes. Mas sempre Simão está no primeiro e em último lugar está Judas, talvez por ter sido o traidor. Então os apóstolos, ao escreverem, preferiram colocá-lo ali em último lugar. Os outros não seguem exatamente a mesma ordem de um evangelista para outro, mas todos estão lá, chamados diretamente por Jesus. O apóstolo é aquele que andou com Jesus. Cada apóstolo, cada um deles andou com Jesus, conviveu com Jesus, viu tudo que Jesus fez, viram tudo que Jesus fez, eles viu que Jesus ensinou, ouviram o que Jesus ensinou, observaram o modo de ser de Jesus, porque também há diferença entre aquele que fala com convicção, com unção, como Jesus falava, e aquele que fala intelectualmente, sem unção. Eles sentiram isso, eles captaram.
E o Espírito Santo estava trabalhando no coração deles, para que eles se tornassem testemunhas de Jesus. E finalmente agora, Jesus também os envia. Nesse aqui primeiro momento, como que de uma forma pedagógica, ele está colocando os seus apóstolos para fazer aquilo que ele fazia, irem e voltarem para aprenderem com ele, e depois que ele não estiver visível, mas presente sempre pela ação do Espírito Santo, ele vai acompanhá-los. Então o apóstolo é aquele que é enviado por alguém, é uma espécie de embaixador, que é enviado por um outro, no caso por Jesus, que vai em nome de Jesus, e que vai com a autoridade de Jesus, com a autoridade de Jesus. É tão importante isso, queridos irmãos. Antes dele ainda mencionar o nome dos 12, tem uma informação importante no Evangelho. E Jesus olhou, está escrito no Evangelho de hoje, Jesus olhou e viu as multidões que vinham a ele. E elas estavam como ovelhas sem pastor, como ovelhas sem pastor, abandonadas, sem ter quem cuidasse delas. E ele se encheu de compaixão. Ele se compadeceu das ovelhas abandonadas. Então vejo que é preciso sempre na igreja que a gente tenha uma atenção para quem está abandonado. Porque são aqueles que estão abandonados que provocam a compaixão de Jesus. E foi então a partir dessa compaixão que ele sentiu, é que ele então chamou os 12 e enviou. Aí está a missão da igreja, ir em busca de todos, mas com uma atenção especial, cheia de compaixão, de amor, de misericórdia, para com quem precisa de maior atenção, não abandonar a ninguém, não deixar ninguém. É a missão da igreja, de reunir dos 4 cantos da terra, não para se tornar uma igreja poderosa, forte, que se impõe sobre todos e tudo, não, mas para levar a mensagem que é capaz de transformar as vidas e provocar a felicidade das pessoas, da humanidade inteira, queridos irmãos, a nossa missão. E agora então, nessa como que reabertura do tempo comum para nós, embora a semana que passou já foi do tempo comum, de segunda para cá, essa abertura é nos colocar de novo em clima daquilo que nós somos a igreja. Mas isso não é um título para nós nos orgulharmos com soberba diante das pessoas, nos julgarmos mais importantes do que as pessoas que não são da nossa mesma igreja, que não fazem parte desse povo, pelo menos visivelmente, mas que fazem parte de coração, se estiverem buscando o bem, mesmo que não conheçam ainda a Jesus, nem ao Pai de Jesus, né? Não é para nós ficarmos acima, usufruindo, não, mas é para nós seguirmos aquele que é o nosso Salvador, Jesus, que era o mais importante de todos, que estava sentado junto do Pai, com o Espírito Santo, no reino eterno, mas que se despojou e veio para fazer o bem, e para dar a sua vida por nós, para a nossa salvação. Vejam que coisa maravilhosa. A nossa maior alegria, o nosso maior orgulho, entre aspas, deve ser esse, de a gente imitar a Jesus Cristo, no amor sem limites que ele viveu, até o ponto dele se esgotar completamente na cruz, não para ser derrotado, mas para ser ressuscitado, entrar na sua glória e continuar agindo através dos seus discípulos, dos quais também nós somos parte, fazemos parte, somos dos discípulos de Jesus, para amar como Jesus amou, para fazer como Jesus fez, para anunciar como Jesus anunciou, como cantava o Padre Zezinho, não exatamente dessas mesmas palavras, mas me veio à mente, porque alguém mandou para mim alguns cantos do Padre Zezinho lá do passado, do tempo que a gente era padre jovem e do tempo que a gente era seminarista. Então, viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou, rezar como Jesus rezou e agir
como Jesus agiu em favor da humanidade que Deus tanto ama. Amém.